Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, meu dileto amigo. Eu sou o pastor João Andrade e estamos nesse instante dando início a mais A Palavra da Verdade. E vamos nesse instante lermos um trecho da Palavra de Deus. Nós vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos de 4 a 6, que diz assim a palavra de Deus: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor Deus aplique a porção da sua santa palavra em nossos corações. Meus amados, a reflexão para esse momento tem por título O Servo Ferido. Nestes versículos que nós acabamos de ler, constituem o que representa o núcleo da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O servo inocente morrendo como sacrifício pelo pecado. Jesus carregou nossos pecados na cruz, conforme está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Mas também se identificou com as consequências do pecado de Adão, quando ministrou aos necessitados. Toda a bênção que temos em nossa vida cristã vem por causa da cruz. O servo tomou para si. Em Mateus 8, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse texto, ele nos diz que todos os sofrimentos do Senhor Jesus foram vicários, ou seja, suportados pelos homens para os salvar das consequências de seus pecados, para lhes permitir escaparem do castigo. Sendo mais claro, Jesus fez tudo isto por mim e por você. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Declara também o fato de que, por ele ter morrido numa cruz, Israel assumiu que ele morreu sob a maldição de Deus. Porque Moisés havia dito: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que eles não entendiam era que ele não foi amaldiçoado, tampouco em si mesmo foi amaldiçoado, mas de fato fez maldição por nós. Ele foi também traspassado. Em Salmos, no capítulo 22, o versículo 16, a palavra de Deus diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Traspassado significa furado, de lado a lado. Suas mãos e pés foram traspassados, atravessados por pregos e seu lado por uma lança.
Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Diz respeito do modo pelo qual ele morreu, que foi o preço que ele pagou pela redenção da humanidade. Moído pelas nossas iniquidades. Significa que o que ele sofreu não foi por ele absolutamente, mas por mim e por você. Aí uma pergunta: que fazes tu por ele? Foi pelas nossas iniquidades. Olhe para a cruz e então diga: o meu pecado fez isto. O castigo nos traz a paz que estava sobre ele. Significa que, se a paz entre Deus e o homem teria que ser restaurada, tudo que Adão havia perdido, Jesus teria que recuperar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Definitivamente diz respeito à cura física, mas seu significado é muito maior que isto. O seu significado maior diz respeito a ser curado na terrível enfermidade do pecado. Cristo morreu, sofreu por nós. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 24 e 25, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus sofreu por nós, derramou seu sangue por nós. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse texto nos diz que Jesus morreu como substituto dos pecadores, morreu por mim e por você. Todo o capítulo 53 do profeta Isaías reflete sobre o servo sofredor, especialmente os versos 5 a 7, mas também os versos de 9 a 12. Jesus não morreu como um mártir, morreu como um salvador, um substituto sem pecado. O termo traduzido por carregar significa carregar como sacrifício. Foi isto que Jesus fez por cada um de nós, por toda a humanidade. Cristo sofreu uma única vez. Em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse texto, ele nos dá a expressão conduzir a Deus. É de caráter técnico e significa obter uma audiência no tribunal. Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, temos agora livre acesso a Deus. Sim, temos livre acesso a Deus todo aquele que se converte, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aos Efésios 2, de 18 e 3, 12 e Isaías 53, 12. Todos estes textos nos falam isto. Pelo que eu lhe darei a porção com os grandes, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e com os transgressores foi contado. Mas ele mesmo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ser designado com os grandes e repartir os despojos,
com os poderosos, é linguagem figurativa, esse texto que está na Bíblia, que expressa vitória total. Nesse caso, quer dizer que Cristo, pela sua morte, liberta de Satanás a humanidade que estava sendo mantida em cativeiro. E ainda hoje ele liberta todo aquele que a ele busca, aquele que se arrepende de seus pecados e busca o Senhor Jesus para a sua salvação. E quando nós lemos em João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto diz que Deus deu ao mundo, às pessoas, à humanidade, seu Filho. Ele veio ensinar, instruir, mostrar ao povo qual o caminho que se deve andar. Mas nem todos creram, mas a todo aquele que crê terá a vida eterna nas mansões celestiais. Conclusão: o que Jesus fez na cruz tornou possível para o homem ser justificado completa e totalmente aos olhos de Deus, o que acontece quando o homem demonstra fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz. Que Deus, pois, vos abençoe e que esta mensagem fique em seu coração, em nome de Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe. Eu vou orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço por este momento, por esta oportunidade de transmitir a tua palavra. E se alguém sem Cristo, nesse instante, ao ouvir esta mensagem, Senhor, abra o coração para Jesus, porque Ele veio buscar e salvar todo aquele que está perdido. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.